para todos os papais aí, para nós papais, né? Feliz Dia dos Pais, que Deus continue nos abençoando, nos dando força, irmãos, nessa tarefa linda e maravilhosa que é ser pai, e que é educar uma criança, que é ser exemplo para uma criança. O Senhor nos confiou isso. Deu um mundo onde tanto deturpa a imagem do homem, que tanto destrói a imagem do homem. E dentro desse mundo, Deus separou os seus filhos para serem exemplos de pais, para serem exemplos para os pequeninos. Amém, irmãos? Que Deus continue nos dando graça, força, poder do Espírito Santo, para que possamos cumprir cabalmente o nosso papel de pai. Parabéns a todos os papais. Amém? Em nome de Jesus. E falando em papai, eu vou falar de um pai nesta noite, que é o pai do filho pródigo e o pai do outro filho que estava com ele, mas não estava tão perto. Amém? Então, vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Lucas, capítulo 11. E a você que está em vídeo, que Deus abençoe a sua vida rica e abundantemente. Nós vamos estar aqui meditando, no Evangelho de Lucas, capítulo 15, verso 11. Lucas 15. Um texto bem conhecido. Lucas 15, do verso 11. Todos encontraram? Amém? Amém. Diz assim o texto. Jesus continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E repartiu os bens entre eles. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo que era seu, partiu para uma terra distante, e lá desperdiçou todos os seus bens, vivendo de forma desenfreada. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então foi pedir trabalho a um dos cidadãos daquela cidade, daquela terra, e este o mandou para os seus campos a fim de cuidar dos porcos. Ali ele desejava alimentar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui estou morrendo de fome. Vou me arrumar, voltar para o meu pai e lhe dizer: Pai, pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado de seu filho. Trata-me como um dos seus trabalhadores. E arrumando-se, foi para o seu pai. Até aí, irmãos. Oremos. Senhor Deus, Pai querido e amado, gracioso é o teu santo nome, Senhor. Te peço a Deus mais uma noite tomar minha vida em tuas mãos, o meu intelecto, os meus sentimentos, e que tudo que venha a ser dito aqui nesta noite venha do teu coração, Senhor, para os nossos corações. Te pedimos, Pai, que o Senhor também ilumine a nossa mente através do teu Espírito, para que possamos compreender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar a cada um de nós. E que essa palavra, Senhor, encontre um terreno fértil em nossos corações e venha frutificar, para que possamos também abençoar outras pessoas através dessa mesma palavra. Pai, te pedimos pelos nossos irmãos que estão no Brasil, no mundo afora, pregando o teu Evangelho. Continua com teus filhos, Pai, sustentando com as suas mãos poderosas, e que o seu santo Evangelho continue sendo propagado aos 4 cantos dessa terra. É o que nós te pedimos, Senhor. Em nome de Jesus, todos digam amém? Amém. Amém. Graças a Deus. Podeis sentar, meus irmãos.
Bom, meus irmãos, este relato bíblico é chamado a parábola do filho pródigo. E se nós formos ver aqui no contexto, Jesus ele está ensinando aos seus discípulos através de várias parábolas. Ele fala da parábola da dracma perdida, ele fala da parábola da ovelha perdida, e depois ele vem falar sobre a parábola do filho perdido. Queridos, o Senhor ele dá suma importância à vida de seus filhos, às nossas vidas. Ela, no entanto, a parábola é a história de 3 homens, e não somente do filho que foi perdido. Essa parábola é a história do filho pródigo, do irmão mais velho e do pai que nos espera, que o espera. Cada um desempenha um papel importante nesta história. O filho pródigo pediu ao pai algo inconcebível, que era sua parte na herança. O filho pródigo era como se ele estivesse dizendo para o pai, considerando o pai morto, porque só recebe herança, né? Quando infelizmente há os pais morrem, né? E aí os herdeiros recebem essa herança. E aqui está o filho, pedindo ao pai que entregue essa herança para ele ainda em vida. E pelo relato da história, nos dá a entender que esse homem era um homem de posses. Imagina o sentimento, irmãos, desse pai na palavra desse filho. Em Lucas, nós acabamos de ler, capítulo 15, versículo 12, diz o seguinte: o mais moço deles disse ao pai: Pai, quero que o Senhor me dê a parte dos bens que me cabem. E o pai repartiu os bens entre eles. Quanta frieza no coração, quanta dureza no coração. Vemos que no decorrer da parábola este filho perdeu tudo o que ele tinha. Amigos, né? Amigos entre aspas. Foi trabalhar num campo onde o judeu ele considera o porco um animal imundo. E ele ali foi trabalhar justamente com um animal imundo. E ele diz a palavra que ele desejava comer as alfarrobas dos porcos. Alfarroba é como se fosse um broto de bambu, né? Ele desejava comer essa comida dos porcos. Mas ninguém lhe dava nada, como está no versículo 16 do capítulo 15 de Lucas. Amado, esse mundo trata as pessoas, principalmente aqueles que estão afastados da casa do Pai, como um jovem, que tinha, esse jovem tinha tudo. Ele tinha a presença do Pai, ele tinha a segurança do Pai, ele tinha comida na mesa, ele tinha trabalho com o Pai. O mundo aqui iludiu esse jovem, ele achou que ele poderia ganhar o mundo, né? Só que ele foi ganho pelo mundo. Ele tinha perdido a comunhão com o Pai dele por orgulho e rebeldia. Queridos, muitas das vezes as pessoas andam assim, longe de Jesus, longe do Pai Supremo, do grande Pai. Eu sempre falo lá em casa e às vezes eu falo aqui na igreja, irmãos, por mais que nós, homens, pais, venhamos nos esforçar ao máximo para sermos os melhores pais para os nossos filhos, e temos que fazer isso, nós nunca vamos superar esse Pai. Nunca. Nós nunca vamos superar a bondade dele. Nós nunca vamos superar a sabedoria do Senhor. O amor de Deus suplanta
o mais bondoso Pai que já habitou nessa terra. Deus, Ele nos ama, irmãos, e Ele nos quer em sua presença. Andar longe de Deus é andar como filho pródigo. Aonde um Deus que deu tudo, aonde um Deus que deu o que Ele tinha de maior valor, o seu Filho naquela cruz por nós. Jesus se entregou por nós, e também ressuscitou ao terceiro dia por nós, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância, para que nós tivéssemos uma comunhão íntima com Deus Pai através dele. Dado o momento, o filho, vendo toda aquela dificuldade, e notem, irmãos, que depois que ele vai para essa terra, depois que ele sai da presença do Pai, depois que ele torra tudo o que o Pai tinha dado a ele de herança, ainda aquela cidade é cometida de uma grande fome. Tudo o que podia acontecer de pior estava acontecendo na vida daquele jovem, na vida daquele filho. Só que esse jovem, ele se arrepende. Olha o que diz aqui, versículo 20 ao 21. E arrumando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou, compadecido dele. Correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante do Senhor. Pequei contra Deus e diante do Senhor. Já não sou digno de ser chamado filho. Ele continua. O pai, porém, dizendo, verso 22, o pai, porém, disse aos seus servos: tragam depressa a melhor roupa e vistam-lhe, e ponham-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Irmãos, esse jovem, depois de passar por toda essa situação tão difícil, do abandono, da escolha de estar longe do pai, de buscar a sua felicidade por conta própria, não dependendo do pai, não dependendo de Deus. Irmãos, uma hora as coisas mudam. Uma hora Deus traz à tona aquilo, a vontade dele. Deus não muda a vontade dele. A vontade de Deus, irmãos, se ela é boa, se ela é perfeita e se ela é agradável, por que ele vai mudar a vontade dele? Por amor a nós, ele não muda. Tudo que esse filho passou foi porque Deus quis assim que ele passasse. E tudo isso foi necessário para que ele voltasse para os braços do Pai. Ele estava caminhando aqui a largos passos, longe de seu Pai, mas o Pai estava ali. Nós vamos falar do Pai daqui a pouco. O Pai imediatamente fala: ponha um anel no dedo dele. Amados, é renovo. Houve uma renovação com esse jovem, houve uma renovação de votos com esse filho. Esse filho chega com as suas vestes sujas do trabalho que ele estava efetuando no meio dos porcos. Chega ali com fome. O pai diz para os servos: tragam depressa a melhor roupa. E vistam nele. Irmãos, o pai, aquele, troca as vestes da imundícia, do pecado, e nos dá vestes alvas, vestes santas. Não tem melhor roupa do que a roupa que Deus nos dá para vestir.
vestimentas santas, vestimentas alvas. Ele disse: vistam nele, ponham um anel no dedo dele. Ou seja, meu filho, eu tenho um compromisso com você. A nossa aliança foi renovada, meu filho. Esse jovem reconheceu que pecou. Eu errei, ele está falando: pai, eu errei, eu pequei contra Deus. O que eu fiz com o Senhor foi errado. Eu pequei contra Deus e contra ti. A expectativa desse jovem, irmãos, era que o pai, o aceitasse aqui como pelo menos um dos empregados dele. Na cabeça dele, nunca que o pai dele ia aceitá-lo de novo como filho. Mas esse pai surpreende. Esse pai com o coração cheio de amor muda as vestimentas desse filho. Coloca um anel no dedo desse filho, dizendo: você é meu filho. E ele calça as sandálias dos pés, dizendo para aquele filho: você está seguro. Agora você está seguro. E no verso 23 ele faz uma festa e diz: tragam o bezerro gordo, vamos comer e festejar. Amados, assim Deus faz com aqueles que estão distantes da casa do Pai e se arrependem e voltam aos pés do Senhor. Ele muda as vestes sujas do pecado. Ele restaura a nossa aliança com Ele e também nos protege com todo carinho e cuidado. Assim como nós, como pais, falamos para os nossos filhos, calça o chinelo. Vai furar o pé aí. Deus se preocupa conosco, irmãos. Deus se preocupa com você que está em vídeo. Até nos mínimos detalhes. Se porventura você que está aí no vídeo está distante de Deus, está distante do Pai Celestial, volte para Ele. Corra para o Pai, assim como esse jovem filho pródigo fez. Não importa o que você fez, não importa a atrocidade que você cometeu. Se você assim tem seu coração e se arrepender dos seus pecados, a palavra diz que Deus é fiel e justo para perdoar. Corra para os braços do seu Pai Celeste. Outro ponto que nós vemos, irmão, é o filho mais velho. Lucas 29 ao 31. Mas ele respondeu ao seu pai: faz tantos anos que sirvo ao Senhor. Filho mais velho, tá? Faz tantos anos que sirvo ao Senhor e nunca transgredi um mandamento seu. Mas o Senhor nunca me deu, nunca transgredi um mandamento seu, mas o Senhor nunca me deu um cabrito sequer para fazer uma festa com os meus amigos. Mas quando veio esse seu filho, que sumiu com os bens do Senhor, gastando tudo com prostitutas, o Senhor mandou matar um bezerro gordo para ele. Então o pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo. Tudo o que eu tenho é seu. Amados, muitas das vezes há muitas pessoas que estão na igreja, mas estão com seus corações presos na religiosidade, achando que fazem de uma forma X, da forma Y, da forma Z, que isso é suficiente.
esquecendo muitas das vezes do perdão, esquecendo muitas das vezes de abrir o seu coração para o seu próximo, esquecendo muitas das vezes de que dar é melhor do que receber, dar amor, dar perdão, dar carinho. O filho que estava dentro do lar estava tão perdido quanto aquele que estava longe de Deus. As mazelas eram diferentes, mas o distanciamento de coração era o mesmo. Lembra como Jesus, irmãos, tratava os saduceus e fariseus, que muito batiam no peito, se gloriando da sua religiosidade? E Jesus vinha com uma palavra de exortação. Jesus, quando chegou a Jerusalém, ele chorou. E ele diz: ó Jerusalém, Jerusalém, eu como uma galinha, Jerusalém, quis colocar vocês embaixo das minhas asas, como uma galinha protege os seus pintinhos, mas vós não quisestes Jerusalém. E ali Jesus começa a falar tudo o que ia acontecer, que aconteceu no ano 70 depois dele. Quando o exército romano entrou em Jerusalém, devastou tudo, inclusive o templo, que tanto eles se orgulhavam. A religiosidade, irmãos, engessa o coração. A religiosidade, irmãos, cega os nossos olhos. A religiosidade, irmãos, trava os nossos pés. A religiosidade, irmãos, nos afasta de Deus Pai. A religiosidade, irmãos, não nos deixa enxergar as obras de Deus Filho. A religiosidade, irmãos, nos põe longe do Deus Espírito Santo. Ela não nos deixa ter comunhão, uma comunhão mais profunda com a Santíssima Trindade. Esse filho estava longe. Estava na casa do Pai, mas estava longe. Nós, irmãos, nós devemos ter intimidade com Deus, buscando a Deus para saber sempre dele, o desejo do coração dele. Termos a sensibilidade com o Senhor. Elias buscava isso. Quando Elias ele clamou lá contra os 450 profetas de Baal, ele falava assim como que caia fogo dos céus. Ele tinha certeza e convicção que aquilo era a vontade de Deus. E era porque caiu fogo dos céus e consumiu o holocausto, né? E chegou a queimar a água que corria. Elias teve a sensibilidade de ouvir a voz de Deus na caverna, num momento difícil, num momento de angústia, num momento de depressão. Essa semana eu falei com algumas irmãs nossas, eu falei o seguinte: que o momento mais difícil, irmãos, da nossa vida, o momento mais perigoso, melhor dizendo, mais perigoso da nossa vida, não é quando tudo vai mal. Porque quando tudo vai mal, a gente vamos supor, chegou ao ponto do filho pródigo, esse filho correu para os braços do Pai. Nós começamos a clamar: meu Deus, tem misericórdia de mim, me ajuda. Amém? Mas, quando tudo está bem, tudo tranquilo, conta paga, comida na mesa, não tem problema nenhum, nada ameaça, nada tenta balançar a sua fé. Irmãos, a tendência nossa é descansar. É o que esse filho fez. Filho mais velho. Ele descansou
pessoa. Ele sabia que estava seguro ali com o pai. E estava. Mas ele poderia ter buscado para conhecer mais intimamente o coração do pai dele. Ele poderia ter buscado mais intimamente e ver o que o pai dele estava sofrendo com a perda daquele que tinha ido embora. Porque se ele tivesse feito isso, no mesmo momento ele ia entender essa ação do pai dele. Ele ia entender o quanto o pai dele amava o irmão e quanto amava ele. Ele ia precisar fazer essa birrinha, né? Não vou na festinha. Não precisava fazer isso. Mas ele ia ali correr junto com aquele pai, abraçar o irmão dele e louvar a Deus, porque ele voltou em segurança e voltou para casa, voltou para a família. O pai, irmãos, estava ali sempre aguardando. O irmão estava enciumado. Ciúme está no fruto do Espírito, irmãos? Não faz parte do fruto do Espírito. Não é o gominho, né, do fruto do Espírito. Não. Mas benignidade é, bondade é, domínio próprio é, amor é. Isso mostra que esse filho que estava junto com o pai estava distante do pai. Cuidado com a religiosidade. Cuidado com as coisas que deixamos às vezes tomar conta do nosso coração e achar que aquilo me canta. Cuidado com isso, porque isso também te afasta do Pai. Mesmo estando perto, fisicamente, né, espiritualmente, achando que está perto, mas na verdade está a quilômetros de distância. Devemos ter intimidade com Deus, devemos buscar a Deus, irmãos, devemos orar sem cessar, devemos a todo tempo estar trazendo a oração à nossa mente, porque é dessa forma, irmãos, nós temos essa sensibilidade com Deus Pai. Conseguimos estar sintonizados com a vontade de Deus para as nossas vidas, para a nossa família, para os nossos irmãos. E a terceira pessoa que nós vemos aqui é o Pai. E quando nós olhamos para esse Pai, nós vemos um homem cheio de amor. Um homem que, creio eu, ficou no portão ali, com seus olhos, olhando para o horizonte, esperando quando aquele filho iria retornar. Tanto é que assim que a Bíblia fala, assim que ele aponta no horizonte, ele corre. Ele reconhece a figura do filho de longe. Ele vai ao encontro do filho mais novo. Ele viu que aquele filho tomou a atitude de vir até ele. Temos um pai cheio de amor por seus filhos. Um pai que não desistiu do filho que estava longe fisicamente. O filho mais novo. Ele não cansou de esperar, mas ele aguardava dia após dia. E quando ele voltou, em vez de ele ficar bravo, em vez de ele tinha todo o direito de falar, olha, vai lá, agora você vai trabalhar lá vai ser meu empregado, não é mais meu filho não. Você me matou em vida. Eu tinha falar isso. Mas ele não agiu assim. Mas era, versículo 32, ele diz, a conversa com o filho mais velho, mas era preciso festejar e alegrar-se, porque este seu irmão estava morto
e reviveu. Estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. O Pai conhece, irmãos, a necessidade do nosso coração. Ele sabe o que passa dentro de cada um de nós. Ele sabe que esse filho precisava ser recebido com festa, porque a vida dele, há um tempo, tinha sido tragédia atrás de tragédia. O filho mais velho estava indignado, mas o pai também. No caso do filho mais velho, o pai foi ao encontro dele. Ele estava em casa. Ele estava na casa do pai. Estava com seu coração distante, mas ele estava com o pai. O pai foi ao encontro dele. O pai se revelou a ele. O filho mais velho, verso 28 diz que o filho mais velho se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava a convencê-lo a entrar. Quantas das vezes, irmãos, quantas das vezes Deus tem ministrado no teu coração? E falado através de mensagens, falado através da sua leitura pessoal com a Bíblia, e tem ministrado no seu coração. Volta. Vamos caminhar de novo juntos. Deixa eu ser seu pai completamente. Não me exclua de nenhuma área da sua vida. Deixa eu te guiar. Deus nos ama. Ele quer continuar cuidando das nossas vidas. Ele quer a comunhão e intimidade com você. Ele quer você mais perto dele. Em Romanos capítulo 3, versículo 22 ao 24, diz o seguinte: é a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Paulo fala que a justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Esse pai não fez distinção do filho que estava longe, do filho que, praticamente o matou em vida, considerou ele morto em vida, como não fez distinção também daquele que estava perto, mas estava no seu coração. Deus não faz distinção. A justiça de Deus, irmãos, nós somos justificados através da obra salvífica do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Todos nós, irmãos, carecemos da glória de Deus, da graça de Deus, do poder de Deus para poder continuar. Todos nós. Nenhum de nós somos perfeitos, mas nós temos um Deus perfeito. Nós fomos contemplados com um sacrifício perfeito e suficiente. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, pelo seu favor imerecido, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Cristo Jesus.
E nós podemos compreender o que Jesus queria ensinar aqui a seus discípulos e ensinar a nós. Quando ele também fala aqui sobre a parábola da dracma perdida, olha o que ele fala aqui nos versos anteriores. Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma delas, não acende uma lamparina, varre a casa e a procura com muito empenho até encontrá-la? E quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrem-se comigo, porque achei a dracma que tinha perdido. Eu afirmo a vocês que a mesma alegria existe diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. O pai era do costume judaico do pai dar um recurso para aquela filha na questão até o casamento. E essa moça que na parábola de Jesus tinha perdido uma dracma. E ela ali começa a procurar aquela dracma, a buscar aquela dracma de uma forma de acender a luz com todo o seu empenho, com toda a sua força. E quando ele encontra, ela faz uma festa, ela faz uma alegria. É assim que Deus, irmãos, se agrada quando nós despertamos o Espírito Santo, deixamos o Espírito Santo nos levar a despertar, a entregarmos todo o nosso coração a Ele e deixar Ele nos conduzir como um pai conduz o filho. Devemos a todo momento estar também com o nosso coração preparado e aberto para receber aqueles que, assim como o filho pródigo, possam se achegar a nós, voltar aos caminhos do Senhor. Não devemos tratar como irmão mais velho, mas sim como aquele irmão pródigo que está distante e que voltou. E que, assim como o coração do Pai se alegra, assim como o Senhor fala aqui que a festa do céu, quando um pecador se arrepende, tem que ser a nossa alegria. Amém, irmãos? Tem que ser a nossa alegria, porque o nosso Pai está alegre. Nosso Pai se alegra quando há a conversão de um pecador, irmãos. Há uma redenção em seus corações. No coração da pessoa há uma alegria. Para encerrarmos, Lucas, capítulo 15, versículo 24, ele diz: porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Comeram e regozijaram-se com ele. Você imagina qual a tristeza do coração desse pai? Meu filho estava morto, mas agora ele reviveu. Ele voltou para o caminho dele. Ele voltou para os meus braços. Ele estava perdido, assim como a dracma, mas foi achado. Que nós, irmãos, venhamos ser a todo momento e nos deixar também a ser guiados e sermos instrumentos de Deus, para que os perdidos encontrem o caminho da comunhão íntima com o Pai, e para aqueles que estão mesmo na casa do Pai sejam e entendam que Deus quer uma comunhão maior com cada um de nós, que venhamos a viver de acordo com a vontade do Pai, não de acordo com a nossa vontade, mas de acordo com a vontade de Deus Pai, porque Ele é santo, nele não há dor, nele não há engano, nele não há erro. Que nós viemos a viver uma vida assim, buscando essa comunhão maior com Deus e preparando todo dia os nossos corações para recebermos aqueles que estão longe do caminho do Senhor. Amém, igreja? Vamos orar? Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, pedimos a Deus que o Senhor sonde os nossos corações. Vê se há em nós, Senhor, alguma sombra de religiosidade. Nós te pedimos, Senhor,
perdão pelos nossos pecados. Então, papai, porventura aqueles que estão vendo o vídeo, aqueles que estão longe dos seus caminhos, aqueles que estão afastados da sua vontade, Senhor, nós te pedimos como a sua igreja, que o Senhor tenha misericórdia desses corações, que as escamas dos olhos venham cair, Senhor, que o Senhor os faça enxergar a sua vontade, Senhor, que o Senhor traga de volta a comunhão do Senhor, uma comunhão íntima e profunda, que o Senhor restaure esses corações, Pai querido e amado. Traz de volta, Senhor, a vida aquele que está morto, longe da sua comunhão. Reviva esses corações, Senhor, e glorifica o teu nome, Senhor, na vida de cada um desses nossos amados, dessas pessoas que estão ouvindo essa oração, que estão se sentindo nesse momento, que não venham se sentir acusadas, não é essa a intenção, Senhor, mas que venham se sentir, Pai, perdoadas, que venham se sentir agraciadas pelo teu Espírito, que venham se sentir, Pai, que venham se achegar mais perto de Ti. Amém, Jesus. E assim estarem firmes na Tua santa presença, Senhor. É o que nós te pedimos como igreja do Senhor, e já lhe agradecemos, Senhor, em nome de Jesus. Todos digam amém? Amém. Amém. Deus abençoe você no vídeo, rica e abundantemente. Aqueles que estão aqui